Salmo de número 121. Diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a verdade de Deus a teu respeito, Filadélfia, igreja amada, povo abençoado, família de adoradores. Vamos avançando nas páginas das Sagradas Escrituras para o Novo Testamento, Mateus capítulo 1, quero ler do versículo 18 até o 21. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, vamos ler do versículo 18 até o 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, este Salmo de número 121, ele é um cântico de peregrinação. O que é um cântico de peregrinação? Você sabe que todo o livro de Salmos, ele é um inário para o povo hebreu. Lá nos tempos bíblicos, lá na época dos tempos bíblicos, aquele povo, o povo hebreu, eles tinham um inário, eles tinham ali, um compêndio de cânticos, de músicas que eles louvavam a Deus. E várias daquelas canções direcionadas a momentos específicos da vida. Cânticos para celebrar a Deus, cânticos, salmos imprecatórios, salmos de batalha, salmos como esse que eram cânticos de peregrinação, onde à medida que o povo de Deus eles iam caminhando, marchando, eles iam andando, eles iam louvando a Deus com essas canções, esses salmos. Esse salmo aqui, o 121, aliás, queridos, do 120 até o 134, todos eles são cânticos de peregrinação. São essas canções que o povo de Deus cantava, louvava enquanto estava marchando, subindo para Jerusalém na época das festas. Havia festas importantes para o povo hebreu, festas que reforçavam, que ativavam o sentimento de povo, o sentimento de família, a consciência de família, a consciência de nação eleita, um povo escolhido por Deus para um propósito glorioso nessa terra. E nessas festas, quando todas as pessoas subiam para Jerusalém para adorar ao Senhor, à medida que eles iam subindo, caminhando, eles iam marchando, eles iam viajando, eles louvavam com esses salmos. O tempo todo, andando, marchando e louvando, marchando e louvando, peregrinando e louvando ao Senhor. É sugestivo que esta palavra marcha, ela salta diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos nessa noite em especial, porque, queridos, quinta-feira passada, o Senhor Deus, ele deu uma ordem específica para essa igreja em Alfenas, debaixo de um ambiente profético, debaixo de um ambiente de revelação. O Senhor, o nosso Deus, ele nos deu uma palavra direcionada dizendo a essa igreja: chegou a hora de marchar,
chegou a hora de colocar os pés no Jordão. Se há Jordão diante de você, igreja, e se esse Jordão está turbulento, águas que estão volumosas, águas que estão muitas das vezes volumosas por conta da enchente, do tempo, do ciclo, desse momento que você está vivendo, chegou a hora de você molhar os teus pés nesse Jordão, porque ele vai se abrir diante de você. Aleluia! Queridos, Deus, Ele nos deu essa palavra direcionada. Frente ao mar, por que é que vocês estão tão apavorados? Frente ao mar, por que é que estão reagindo com o medo? O amor do Senhor Jesus, manifesto na cruz do Calvário, lança fora todo o medo. Marche, diga ao povo que marche. Foi esta a palavra que o Senhor Deus liberou sobre nós. Irmãos, é hora de ação. Essa palavra, ela pavimenta um caminho por cima das águas. Essa palavra, ela pavimenta um caminho no meio do mar. E nós passamos, queridos. E nós caminhamos, andando por cima das promessas de Deus. Andando por cima das promessas de Deus. Remando de um lado, queridos, agindo de um lado, e do outro lado nós vamos orando, buscando as direções que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Diga ao povo que marche. Chegou a hora de agir. Chegou a hora de você ter atitude de fé. Chegou a hora de você ser ousado na fé. E nós cruzamos o limite, queridos, da noite para o dia. É o tempo de nós cessarmos o choro da noite. É o tempo de nós cessarmos o choro da noite. Deus tem falado a nós. O choro dura uma noite, a alegria ela vem com a chegada do amanhecer, queridos. E a luz da aurora, ela é comparada, e nós podemos observar esta metáfora, esta comparação. A luz do dia, aquela luz que começa pequenininha e vai surgindo, vai clareando, vai brilhando, você vai vendo a intensidade da luz avançando de forma progressiva, mas também de forma constante, até que seja sol pleno sobre nós. Assim também é o caminho do justo. Assim também é o teu caminho, queridos. Começou, teve início. Ele é o alfa, o Senhor Deus, Ele é o ômega. Ele é o princípio de toda boa obra nas nossas vidas. Ele é também o fim. Se o Senhor Deus prometeu, queridos, ainda que as coisas estejam assim, naquela cadência do coração de Deus, sabe? Coisas que Deus te prometeu, coisas que Deus designou, coisas que Deus falou com você, mas aos teus olhos parece que ainda estão devagar demais. Estão acontecendo com muita lentidão. Na pressa do nosso coração imediatista, nós queremos as coisas para a última hora, nós queremos para hoje. Mas no tempo do Senhor, as coisas são boas, são perfeitas, são agradáveis. É no tempo de Deus. É, queridos, na cadência de uma luz de um amanhecer, que vai brilhando, brilhando, até que seja sol do meio-dia sobre nós. Aleluia! Glória a Deus. Assim é a obra do Senhor. Filipenses diz, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel, queridos, para completá-la. Ele é fiel para completar esta boa obra em nós, na nossa vida. Chegou a hora de sairmos do deserto e colocarmos os pés em Canaã, de cruzarmos o Jordão. E olha, querida igreja, nós não sabemos o que está à nossa frente, nós não sabemos tudo o que está à nossa frente nessa jornada. Deus está falando conosco hoje de jornada, iniciando este setembro. Mas, queridos, nós temos uma certeza. Nós não sabemos tudo o que está reservado a nós para passarmos nesse restante de ano e nessa jornada que está diante de nós. Mas uma certeza nós temos, igreja abençoada, Ele nos levará até o fim. Ele toma nas nossas mãos, Ele nos conduz, Ele diz, vamos. Ele não é um Deus que diz, vai, Ele diz, vamos, estou contigo até a consumação dos séculos. Aleluia. Isso é fé, queridos. Existem muitas perguntas que nós não temos resposta. E por aí nós vamos percebendo que os abalos continuam acontecendo. A cada dia algo que faz com que os nossos cabelos se arrepiem. Por conta da dor das notícias nos nossos ouvidos. Coisas que retinem nas nossas orelhas. Tanta notícia ruim nesse mundo afora. Tanta torpeza acontecendo nesse mundo. E instituições às quais o ser humano punha antigamente a sua expectativa de haver nessas instituições socorro e amparo,
nós vamos percebendo que estão deteriorando. Os abalos estão aí. A religião está deteriorada. O governo está deteriorado. A família, que é, queridos, este berço, que é esta célula, que é, queridos, este núcleo, esta semente, para germinar para essa terra um grande propósito, a família tem sido grandemente atacada. E nós precisamos entender que, embora os abalos continuam, nós seguimos em frente, queridos. Nós marchamos debaixo da sombra do Onipotente. Este salmo que nós lemos, por 6 vezes ele fala a palavra guarda. Por 6 vezes ele traz esta palavra. E essa palavra, na sua raiz original, ela carrega um peso muito forte de proteção e de provisão. Resumindo, queridos, para o grego do Novo Testamento, graça sobrenatural sobre a tua vida. Graça sobrenatural sobre a tua vida. Favor imerecido sobre a tua vida. Provisão e proteção sobre o povo de Deus. Aleluia! E o versículo de Provérbios 16 e 15, aliás, este é o versículo chave deste mês de setembro. Ele diz: a alegria no rosto do rei é sinal de vida. Sua bondade é como a chuva da primavera. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Sua bondade é como a chuva de primavera. Eu devo lembrar vocês que lá em Israel, as chuvas, elas vinham no período determinado por Deus, e aquele povo, por ser um povo agrícola, um povo de agricultores, um povo que estava acostumado a mexer com a terra, a plantar, a viver do produto da terra, dos frutos da terra, eles tinham essa dependência muito grande das chuvas, a chuva temporã, a chuva serôdia, que regava a nação. Então, irmãos, quando não havia chuva, quando o céu cerrava lá naquelas terras, havia grande escassez, havia grande problema para aquele povo, porque era um povo essencialmente agrícola. Então aqui nós temos uma nação, um povo, que está com a expectativa de receber chuvas, chuvas dos altos céus. E no inverno era o tempo da semeadura. Pensa você que o tempo de plantar sementes era o tempo da adversidade. O tempo de colocar semente dentro da terra era justamente na época mais difícil de sair de casa. Provérbios fala disso, que no inverno as pessoas ficavam meio assim, encorujadas dentro de casa, como diz o mineiro, temerosas de sair lá fora por conta do mau tempo, por conta do frio que estava fazendo lá fora. Mas, queridos, se o povo de Deus não plantasse no dia da luta, se o povo de Deus não plantasse no dia da provação, se o povo de Deus não lançasse sementes no dia do inverno, eles não teriam o que colher quando chegasse uma outra estação. Uma estação boa, uma estação favorável, uma estação de primavera. E assim você vai encontrar agora a primavera, essa estação chegando sobre esta nação, e junto com a primavera vem as boas novas. O tempo de cantar chegou. Os pássaros estão voltando da migração. Já se ouve a voz dos pombos sobre a terra, trazendo a esperança. A amendoeira já floresceu como um arauto da esperança sobre a terra. E vocês veem as vozes dos animais, dos pássaros, entoando ao Senhor os seus louvores e cantando que a esperança foi renovada no meio do povo de Deus. Aqui, nesse período, o período da primavera, Deus agora começa a derramar a chuva serôdia. E essa chuva serôdia, ela regava, irmãos, as colheitas. E ali você já tinha as colheitas, né, as pequenas espigas, já germinadas, já pequenininhas nas hastes, né, aquele tanto de trigo ali, tudo cheio de espiga pequena, aquele tanto de plantações, todas já produzindo, mas essa chuva serôdia, ela vinha sobre as colheitas, sobre as plantações, aliás, e ela molhava as raízes, e essas plantas, elas amadureciam. E essa espiga, ela ganhava força e ela crescia, ela rompia, irmãos, aquela casca, e ela então apresentava para a terra a essência. E ela apresentava para a terra, então, a essência de maturidade, de uma colheita. Estava pronta para o propósito a qual Deus a havia designado. E assim, este sábio que está escrevendo aqui Provérbios,
ele diz que quando a alegria está estampada no rosto de um rei, quando o rei está sorrindo para o seu povo, quando o rei sorri, quando o rei ele expressa esta alegria, isso é para o seu povo sinal de vida. É um bom sinal para o seu povo, o sorriso do rei. Aleluia. O sorriso do rei é para o seu povo um bom sinal. E a sua bondade, ela é para o seu povo como a chuva da primavera. Chuva que produz maturidade. Chuva que produz poder, unção, virtude para sermos tudo aquilo que nós viemos nessa terra a ser e para fazermos nessa terra tudo o que nós viemos fazer nessa terra no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Irmãos, bondade do rei. Ouça nesta palavra, a palavra graça. Graça que nos faz frutificar. Favor imerecido. E esse salmo é o salmo da marcha, é o salmo dos peregrinos. Nessa terra, nós somos todos peregrinos. Nós estamos de passagem, meus irmãos. A nossa vida, ela é tão curta, ela é tão pequena, quando você, muitas das vezes, pisca os olhos, você já não consegue mais carregar o seu filho do sofá para a cama. Você não consegue mais levar o pequenino que adormece no sofá para a cama, porque ele se tornou um jovem, um rapaz. Passou-se o tempo. E ali nós vamos percebendo, diante do espelho, queridos, o nosso cabelo sendo coroado pela beleza dos cabelos brancos, a nossa face cheia de marcas, contando as histórias das nossas lutas e das nossas vitórias, e você vai percebendo que o tempo está escoando no vão dos dedos, passando rápido demais. E assim é a nossa vida, ela passa muito rápido, somos peregrinos. E nesse contexto de peregrinos, quando nós entendemos a igreja como um povo que está marchando, não é um povo que está parado na beira do caminho, não é um povo que está chorando, né, os seus problemas, não é um povo que está estacionado na beira do caminho por conta das lutas, dos dilemas da vida, mas é um povo que está marchando, que está andando, que, queridos, está na cadência do Espírito Santo, progressivo, constante, sempre no ritmo da luz do Espírito Santo, e assim nós vamos marchando, nós vamos avançando, meus irmãos, e nós vamos louvando. É um povo que, além de prosseguir, de caminhar, é um povo também que não permanece com seus lábios cerrados, amordaçados pelo inimigo e pelas circunstâncias dessa vida. Mas é um povo que canta, é um povo que louva, é um povo que adora, é um povo que está marchando e louvando. Marchando e louvando, queridos. Andando em direção às palavras do nosso Deus e adorando. E cantando um cântico ao nosso Deus. Quando esse salmista ele está falando, né, deste cântico de peregrinação, Salmo 121, ele está falando: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Lembra você que Israel ele é cercado por montanhas, cheio de montes, parece muito aqui com Minas Gerais, cheio de montanha, você vai para um lado, você vai para o outro, você vê serra para todo lado. E como que nós gostamos de serra, não é verdade? Das montanhas e das cachoeiras também. Aleluia, glória a Deus, porque Deus fez as cachoeiras, né, queridos? Que coisa maravilhosa é ser mineiro, que coisa maravilhosa é sermos Filadélfia de Minas Gerais, não é? Glória a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você precisa ser um povo feliz, queridos. Você já louvou o Senhor hoje pelo pão de queijo? Já adorou o Senhor pelo café? Já glorificou o Senhor pelo bacon, queridos? Que coisa maravilhosa. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. São tantas coisas que nós temos para adorar ao Senhor e louvar a Deus todos os dias da nossa vida. E esses peregrinos, eles iam adorando ao Senhor, eles iam louvando pelas bênçãos que Deus tinha dado. E lá naquela terra, muito parecida com a terra dos mineiros, terra de promessas, terra abençoada, tinha muitas montanhas e muitos altares aos deuses de Canaã. E quando eles passavam, né, o povo de Canaã, eles tinham essa mentalidade, que eles deveriam fazer os altos, eles chamavam assim, né, os postes ídolos, nos altos, e eles colocavam esses templos nas montanhas ali ao redor. Então, à medida que o povo de Deus ia marchando para Jerusalém, eles olhavam nas montanhas e lá estava lá, né, um altar erguido,
nas montanhas aos deuses da terra, Baal, Astarote, aqueles deuses que tinham lá. E à medida que o salmista vai andando, ele vai olhando os deuses em cima das montanhas, ele eleva os seus olhos para as coisas naturais, para as coisas dessa terra, para as invenções humanas. E ele começa a questionar, mas porventura poderá haver socorro vindo disso? Porventura poderá vir socorro vindo deste monte e daquilo que está sobre ele? E ele vai andando. Isso fala para nós da nossa peregrinação nessa terra e dos muitos altares que estão espalhados ao redor da nossa vida enquanto a gente marcha. Porque são muitos, irmãos. Você olha para um lado e ali está um altar. Esse altar pode ser algo que nós estamos apegados na nossa vida, uma garantia com a qual nós estamos ali apegados e colocando a nossa expectativa naquele altar. É desse altar que vem o meu socorro. Para muitos isso pode ser as finanças, o dinheiro guardado e investido. Para outros isso pode ser a saúde, que é uma saúde boa. Existem pessoas que elevam altares à sua saúde, dizendo, não, eu tenho força, eu tenho saúde, e elas entronizam aquilo, colocam em cima da montanha. Para outros pode ser o culto, a religião. Quantas pessoas colocam na religião o seu altar? Olham para cima da montanha e esperam daquela montanha o seu socorro. Há algumas que esperam do sacerdote, do pastor, de talvez um sacerdote ordenado de alguma religião em específico. Existem pessoas que colocam os seus olhos no governo, nas leis desse mundo. Existem pessoas que olham para os altares da ciência. E assim os peregrinos vão marchando, cada um olhando para uma montanha. Mas, irmãos, todos esses altares são falhos. Todos esses altares são perecíveis. Todos esses altares, eles não são suficientes para nos manter de pé nessa jornada. É preciso olhar para além dos montes, queridos. É preciso olhar para o alto, para o Senhor que fez o céu e a terra. O céu e a terra. Aleluia. Queridos, monte é sinal de adversidade. Monte é sinal de algo que está, muitas das vezes, travando a nossa vida. Monte é sinal de obstáculo para que nós venhamos a prosseguir, avançar, desfrutar, possuir de tudo aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Montanha é sinal de obstáculo na nossa vida. Mas eu louvo ao Senhor, queridos, porque o Senhor Jesus, Yeshua, é aquele que salta os montes. Aleluia, Ele vem, queridos, e Ele vem saltando sobre os montes, Ele vem sobre nós. Não existe obstáculo que o Senhor Deus ele não possa ultrapassar. Aleluia. E nós estamos com Ele. Nós estamos, queridos, abraçados com esse Cristo. Ele é maravilhoso. E esses peregrinos estavam subindo, olhando para as montanhas, para as garantias, questionando, mas porventura poderá vir desta montanha o meu socorro? Não, o nosso socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele criou, queridos, lá do caos. Ele ordenou todas as coisas. Ele pode criar novamente. Deus está falando para nós de provisão. Deus está falando para nós de proteção. Ele é contigo, Ele é por ti. Aleluia. Glória a Deus. E é aí que nós entramos no contexto de uma adolescente que recebeu uma palavra profética. Aleluia. Essa palavra, ela é, queridos, extraordinária. Ela traz para nós hoje unção, poder, virtude. Que você saia daqui hoje renovado, ativado, cheio do Espírito Santo de Deus, vibrando na presença do Senhor. Temos aqui uma adolescente. Onde essa adolescente está, pastor? Ela está num dos momentos mais complicados da história. Roma dominou o Oriente, parte da Ásia, África. Roma dominou a Europa. Não existe para onde correr no mundo antigo, irmãos. Pensa você, não tem como fugir da escravidão. Por todos os lados, Roma está dominando, é um sistema. E ali, nós temos aquele povo, o povo hebreu, o povo judeu. O povo judeu está debaixo de um jugo de escravidão. A nação chegou ali, os romanos chegaram, dominaram aquele povo, e eles estão escravizados. Temos, além disso, uma grande opressão espiritual.
A religião da época estava corrompida. Então, irmãos, não tinha consolo, alento, uma palavra que você pudesse receber por parte do sacerdócio da época. Imagina isso. Você tem um sistema de governo terrível, não tem para onde correr, muita escassez naquela época, naquela nação, um povo sendo injuriado debaixo da escravidão dos pesados impostos de Roma, e eles não tinham para onde correr, porque se ia para a igreja, se ia para o templo, naquela época, o sacerdócio também estava totalmente vendido para aquela época, para o sistema daquela época. Um período de escassez. Qualquer palavra contrária àquele inimigo poderia levar aquelas pessoas à morte. Eles viviam um clima de medo. Era um tempo de muito medo, de muita incerteza. Pensa você viver com medo todo dia, com incerteza todo dia, e com o mínimo. É pouca coisa, pouca comida, pouca água, poucas provisões. Um povo que estava debaixo desse jugo. E é nesse momento que nós encontramos Maria, uma adolescente. E ela está aqui, nesse contexto. Maria, ela é de uma origem real, de uma origem preciosa, mas ela é de uma família muito simples. Uma família muito simples, queridos. E ela está aqui, nesse momento, nesse contexto. E quando ela está na sua casa, ela recebe a visita de um anjo. Esse anjo, ele entra ali na casa, no ambiente familiar. Foi nesse ambiente que se manifestou a presença. E agora ela está ali fazendo seus afazeres, cuidando da vida ordinária, cuidando, queridos, das coisas do dia a dia. Limpando casa, cozinhando, fazendo as suas coisas. Ela estava noiva do José. E eles estavam noivos para se casar, preparando as coisas do casamento, enxoval, as coisinhas ali. E agora ela recebe dentro da sua casa uma presença manifesta. Manifestou-se ali a presença do anjo. E o anjo chega para aquela mulher. E ele diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 28. Salve a agraciada. Salve a agraciada. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E agora o anjo começa a conversar. Aquela presença se manifestou lá dentro do lar daquela menina, daquela adolescente. Ele falou, o Senhor, Ele é com você. E da tua casa, Maria, vai sair uma bênção de tamanho que vai tocar todas as nações da terra. E não vai tocar só as nações deste presente tempo. Esta bênção, ela visitará os povos que estão por vir. Essa bênção será comunicada para as pessoas que estão por vir. Ela diz respeito a gerações e gerações. Da tua mesa, Maria, da tua casa, do teu ambiente familiar, do teu ventre, sairá o Salvador da humanidade. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quando essa menina recebeu essa palavra, ela não duvidou, mas ela abraçou esse propósito, ela abraçou este chamado, esta promessa que da casa dela viria fonte de salvação para todas as gerações. E agora ela chega em humildade diante da presença, e ela começa a inquirir, ela começa a indagar, ela começa a perguntar, como? Que maneira? Como? Presença manifesta. Anjo, eu quero saber como eu vou viver plenamente todos esses propósitos. Me dá os detalhes, porque eu quero saber. Eu quero saber, eu quero me deleitar nesses detalhes. Eu quero beber desses detalhes, cada um deles. Porque eu quero viver plenamente cada um dos propósitos que Deus tem para a minha vida e para a minha família. E aí o anjo começa a descrever os detalhes desta bênção familiar. E ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. Descerá sobre ti, família, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esta palavra hoje, ela é traduzida para nós como família, num contexto geral. Salve família agraciada. O Senhor teu Deus te encontra nessa noite. Salve família agraciada. O Senhor teu Deus, Ele é contigo. Ele é contigo. Aleluia. Lá da tua casa, família Filadélfia, vai sair resposta para essa geração. Aleluia. Lá da tua casa vai sair resposta para essa geração. Você precisa de fé para possuir isso. Sabe por quê? Porque muitos de nós entraram aqui nesta noite no contexto, queridos, de escravidão.
num contexto de escravidão. Parece que nós estamos, como aquele povo, amarrado pelos romanos. E olhamos para as instituições desse mundo, não tem resposta de lugar nenhum. E às vezes nós começamos a duvidar de tudo. Tamanha é a opressão. Tamanho é o jugo, é o peso. Tem pessoas que têm andado encurvados, com o semblante caído, por conta do peso que tem carregado no seu interior. Pessoas que estão pensando em desistir da própria vida. Pessoas que muitas das vezes estão pensando em desistir do casamento, do ministério. Queridos, hoje o Senhor teu Deus te encontra. No meio desse contexto, no meio dessa escravidão, no meio desse cenário que é difícil para nós, olhando na perspectiva humana, não tem conserto, não tem saída. Para onde é que nós vamos correr? Para onde é que nós vamos fugir? Se ao nosso redor estão os domínios do sistema de Roma. Você olha para o Oriente, você olha para o Ocidente, Roma, e o sistema do maligno se instaurou para todos os lados. E nas montanhas que se elevam ao nosso redor, os altares desse mundo estão clamando, estão gritando, propondo soluções falhas, soluções que não vão satisfazer o nosso coração, que não vão dar resposta para a nossa vida, que não vão nos manter de pé na nossa jornada. Queridos, é nesse momento que o Senhor teu Deus te diz: salve família agraciada, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Eleva os teus olhos para cima desses montes, é de lá que vem o teu socorro. É de lá que vem o teu socorro. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite, queridos. Aleluia. E aí nós ficamos assim: Senhor, mas nós não vamos cair na ousadia de duvidar dessa palavra. A professora Patrícia pregou aqui há poucos dias sobre o Zacarias. Longe de nós, Senhor, sermos como Zacarias, que no dia da revelação, no dia da presença manifesta no templo, olha que coisa maravilhosa, uma presença manifesta no templo, que transbordou para dentro do lar. E aqui agora uma presença que é manifesta dentro do lar, e que vai explodir. Presença manifesta aos quatro cantos da terra, queridos, e de geração em geração. Maria, ela não duvidou. E longe de nós, igreja do Senhor, de duvidarmos também. Nós não vamos sair daqui dessa igreja hoje mudos, igual Zacarias, de jeito nenhum. Pelo contrário, vamos levar o cântico nos nossos lábios. Assim como Maria, queridos, nós vamos sair daqui cantando, louvando ao Senhor, porque nós cremos, mas nós queremos saber, Espírito Santo de Deus, como que será todas essas coisas. Porque minha vida está desordenada. As minhas finanças estão desordenadas. Há um cenário de escassez. A minha família, olha só, Senhor, nem estão todos aqui. Muitos estão por aí, fazendo sabe lá o quê? Nas garras do inimigo. Espalhados por aí nos vícios, aprisionados na prostituição, nas drogas, em muitas concupiscências desse mundo. Muitos entraram amarrados pela tristeza, depressão, desmotivados, entristecidos, cansados. E aí o Senhor Deus, Ele vem até nós com esta palavra nessa noite dizendo: a maneira, o modo de Deus olhe para o alto, já vem descendo sobre você a chuva serôdia. Descerá sobre você o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Aleluia. Você pode dizer nesta noite, querido, como Maria: eis-me aqui. Diga isso. Eis aqui o servo do Senhor. Aleluia. Glorifique o Senhor Jesus. Ele vem sobre nós, queridos, com provisão e proteção. Leia-se ou ouça graça imerecida. Graça sobre nós. Aleluia. Sob o cuidado de Deus você chegou até aqui, Filadélfia. Já é setembro. Nós estamos marchando, e nós estamos já com sementes já crescidas, mas o futuro está diante de nós. Como vai ser todas essas coisas, Senhor? A minha família, como é que a minha família vai ser salvação para essa geração? Como é que o Senhor vai tirar coisa boa de dentro da minha família? Maria estava procurando entender da parte de Deus como seria. Porque, irmãos, quando nós olhamos para essa casa, era a casa mais improvável da nação. Era a casa mais improvável de toda a Judéia. Muitos, naquela época, fariseus, eles perscrutavam, eles olhavam ali, assim, garimpando as escrituras, olhando cada uma das profecias.
Eles estavam ali, vasculhando, rastelando as letras das Sagradas Escrituras, procurando lá dentro como seria todas essas coisas. Deus, como que o Senhor vai nos livrar da escravidão? Como que o Senhor vai fazer na nossa vida? E aí aqueles fariseus, os estudiosos da época, os poderosos, os entendidos da época, imaginavam que a salvação viria de um grande palácio, que a salvação viria de instituições daquela época, botavam seus olhos em lugares errados, por isso que não entenderam quando Cristo veio de maneira poderosa, dizendo: o reino de Deus é chegado. E eles ficavam olhando, buscando, tentando achar solução nas coisas desse mundo, e eles não encontraram, estavam cegos. Porque a salvação, a resposta, veio de lugares improváveis. Deus encontrou Maria lá no lar, queridos, humilde, varrendo aquela casa, ordenando aquela casa, uma menina simples. Olha, uma menina que não tinha recursos para aquela época, não tinha altares da performance, não tinha nada. Quantos de nós temos aqui, programamos todas as coisas, a chegada do bebê, e é um tanto de chá que tem, queridos, e é chá disso, e é chá daquilo outro, que vai inventando, e vai aparecer mais chá para ir para frente, não é? Cada vez o ser humano vai inventando. Maria não tinha nenhuma dessas estruturas, não tinha um quarto montado, não tinha um berço ali. Ela foi abraçada por aquela notícia. E de repente agora ela se torna a mãe do Salvador. Então Deus olhou para aquela estrutura. Pensa, irmãos, como que Deus nos aponta que essas coisas aqui, que só estão dentro da nossa cabeça, essas estruturas falhas, elas não são necessárias, mediante o poder do Espírito Santo sobre nós. Quanta coisa que a gente cria dentro do lar, quanta coisa que a gente acha que é necessário ter, possuir. Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Se eu tivesse aquilo, eu seria mais feliz. Se eu tivesse isso, eu viveria o propósito de Deus na minha vida. E aí nós começamos a colocar todas essas estruturas. Irmãos, a salvação da parte do Senhor, ela fluiu, germinou, brotou de um lar onde era tudo improvável. A casa da irmã Maria, a adolescente grávida da igreja. Imagina isso. Para nós, que coisa escandalosa no tempo de hoje, na religião do dia de hoje, não é? Quem é que ia botar fé numa situação dessa? Sabe a irmã Maria, a adolescente, está grávida. E aí, queridos? Estruturas falhas. Deus mostrou, Deus trouxe uma contradição poderosa naquela época. E mostrou para nós que muitas das coisas que nós temos só dentro da nossa cabeça, elas são, queridos, são coisas inúteis diante da presença, diante do poder, diante do Espírito Santo que cobre a igreja. É dele que nós precisamos. É dele que nós precisamos, igreja. É do Cristo, é da sua palavra. É do Cristo e da sua palavra, somente as Escrituras, somente a fé, somente a presença desse Cristo na nossa vida. Aleluia! Diante das muitas coisas, das indagações da nossa vida, nós ficamos perguntando. Mas e aí, Deus? O Senhor me prometeu tantas coisas, como é que vai ser tudo isso? Você chegou até aqui. O Senhor Deus continuará zelando da tua vida. Ele é o teu protetor. Ele é a sombra à tua direita. Versículo 5, versículo 6 do Salmo 121 diz que o Senhor, Ele é a nossa sombra. Olha, Filadélfia, para ser sombra junto com você, tem que estar coladinho com você, não é verdade? A sombra não projeta de nós. A sombra não ela diz, a silhueta não diz respeito, aquela sombra projetada diz respeito de algo que está perto, que está próximo. Esse Deus, Ele é a sombra sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ele está junto, queridos. Ele está conosco. E a Bíblia diz em Provérbios que Ele está sorrindo. E o seu sorriso é como a chuva serena da primavera sobre nós. Aleluia. Glorifique o Senhor Jesus. Glória a Deus. Embora nós não conheçamos os perigos do caminho, nós conhecemos aquele que vai conosco. Eu quero te perguntar nessa noite, irmãos, para que nós venhamos já caminhar para o término desta ministração. O que é que tem roubado o teu sono? O que é que tem tirado a tua paz?
o que é que tem te atormentado, que tem te deixado atônito? Porque Maria recebeu, Maria, ela creu nesta palavra. Ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. Mas José perdeu, ele perdeu as estruturas quando ele ficou assim, preocupado com essa situação. A Bíblia diz que ele pesava no seu coração o que haveria de fazer. E José estava aqui agora, sendo um homem justo, ele jamais iria expor Maria, porque ele sabia que se ele expôsse aquela mulher, ela poderia ser condenada na situação daquela, na sociedade daquela época. E ele, sendo um homem justo, ele ponderava todas as coisas. E depois de muito ponderar, José agora ele vai dormir. E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, ele dá, queridos, ele concede, ele abençoa, ele dá aos seus amados, enquanto seus amados, eles dormem. E naquele momento, enquanto José dormia, o guarda de Israel não dormia. Quem é o guarda de Israel? É o poderoso, é o eterno, é o maravilhoso, é o santo, é o digno. Ele é fiel, queridos, ele não dorme. E agora este Deus que não dorme, ele chega até José. E ele começa a tranquilizar, e ele começa a ministrar o coração de José. E agora José, ele tem essa decisão de confiar na palavra. De confiar na palavra. Ah, queridos, pensa você, se esse homem fosse precipitado, se esse homem fosse tomado pelos sentimentos, tomado pelas razões humanas. Quantos de nós às vezes estragamos tudo na nossa família por conta das razões humanas? E aqui eu quero deixar 2 pontos para você pensar, enquanto você volta para sua casa, que o grande inimigo da família, muitas das vezes, está do lado de dentro. Isso aqui não é para a gente sair daqui com desconfiança uns dos outros. Porque a desconfiança uns dos outros, ela é fruto do pecado. Você se lembra das relações que foram fragmentadas pelo pecado lá no Éden? Tudo era perfeito. Deus criou tudo perfeito. De repente, quando o homem e a mulher comeram do fruto e romperam com a mesa de Deus, quando eles pecaram, a primeira coisa que acontece é a quebra de aliança e de relacionamentos. A desconexão, eu quero chamar assim. E quando acontece a desconexão, primeira coisa, relacionamento entre Deus e o homem é quebrado, é fragmentado. E ao ser fragmentado nesse nível, é também fragmentado nesse nível. Primeira coisa que acontece é que homem e mulher agora começam a guerrear. Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, não, mas foi a serpente. E agora eles começam a coser, a costurar roupas falhas de folha de figueira para cobrir a sua nudez, a sua vergonha. E começa toda aquela briga, aquela disputa ali no jardim do Éden. Um brigando com o outro, relacionamentos fragmentados. Então, irmãos, quando eu digo que muitas das vezes o inimigo da família ele pode vir do lado de dentro, não é para nós olharmos uns para os outros como se a pessoa, carne e sangue, fosse o nosso inimigo. Nós aprendemos isso na ministração passada, porque a nossa batalha é uma batalha espiritual, mas você precisa olhar para dentro de si mesmo e perceber que muitas das vezes o grande inimigo está aqui. É você, é a tua carne, é o teu ego, é as tuas razões. Ah, porque eu tenho razão. Ah, porque eu tenho, é o meu direito. Eu preciso me vingar. Sentimentos de vingança, sentimento de ego, de justiça própria. E quando você vê, queridos, você perdeu o casamento, você perdeu a família, você perdeu a esposa, perdeu o esposo, os filhos foram comprometidos. Estamos vivendo uma época onde a família tem sido comprometido porque lá no alto da montanha está entronizado o ego humano. A gente coloca lá no alto da montanha o nosso ego. E aquilo vai respingando geração após geração. Geração após geração. A tal ponto de muitas das vezes famílias irem deteriorando e os filhos, eles vão sendo impactados pelas más escolhas, as más decisões que os pais muitas das vezes eles fazem. Tudo por conta da justiça própria. Algo que está do lado de dentro. É as minhas razões. É o meu temperamento. E isso vai respingando. Lembre-se de José, um homem justo. Quando ele fica sabendo, Maria fala para ele, olha, eu estou grávida. É a grande loucura estou grávida. E esse filho, ele é
o Salvador do mundo. Imagina isso, queridos. Que notícia é essa? E foi recebida por este homem, mas este homem, ele era um homem piedoso, justo. Um homem justo, que ainda que viesse a se inquietar, a pensar demais, a ponderar, muitas das vezes a se agitar do lado de dentro, ele foi dormir, na certeza que o guarda de Israel não dorme. E que a palavra de Deus, ela é fiel. Aleluia. Glória a Deus. E assim, ele escolheu ouvir a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus e não agir de maneira precipitada. Preste muita atenção nisso, família. Preste atenção nas raposinhas que estão dentro do lar. Elas podem comprometer o propósito na tua vida. Elas podem comprometer todo o propósito que Deus tem para a tua família, para a tua casa. Abra mão de todos estes sentimentos de vingança, de falta de perdão, de egocentrismo, de sentimentos vingativos, de justiça própria, e cultive a partir de hoje um estilo de vida piedosa na presença do Senhor. Outra coisa, quando nós percebemos que Herodes, já lá no futuro, ali algum tempo depois, quando Jesus já é um bebezinho, agora ele se levanta com fúria para caçar e matar todos os meninos, e agora acontece a matança dos inocentes. E novamente, esta família, José, ele é alertado por sonhos. O Senhor, ele vem até esse homem e diz: levanta, pega a tua família e fuja deste ataque. Pega a tua família e saia da mira do inimigo e vá para um lugar seguro, a qual eu estou te mostrando, eu estou te designando. Irmãos, mediante os perigos externos, mediante os perigos que atingem a família e que vem do lado de fora, você precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Você precisa habitar na sombra do Onipotente. Mas, queridos, para que você encontre esse lugar secreto, para que você esteja neste lugar, nessa atmosfera digna de Deus, para onde Ele está te direcionando, apontando para que você vá, para que você caminhe, marche e ali permaneça, até que todo vento e ameaça passe sobre a tua casa, assim como aquela ameaça passou ali sobre os primogênitos no Egito, na ocasião da Páscoa. Você precisa estar abrigado na sombra do Onipotente. E você precisa dar ouvidos à voz do Senhor. Dar ouvidos à voz do Senhor. Quando Ele te mandar agir, marche, queridos. Marche, queridos. Quando for o tempo de deixar, quando for o tempo de abandonar as velhas coisas, não fique apegado. Você precisa estar atento à voz do Senhor. Você precisa estar atento à voz do Senhor. Às vezes nós ficamos apegados a algumas coisas. Às vezes nós ficamos apegados àquilo que... tantas coisas que estão travando a nossa vida. E Deus está te falando: marcha, sai deste lugar, esse lugar é perigoso para você. Vai para o esconderijo, ouça a minha palavra, ouça a minha voz, se esconda debaixo da minha sombra onipotente, da minha sabedoria fiel. E aí nós vamos ficando ali, nos demorando demais naquele lugar. Ah, queridos, não se demore muito neste lugar. Muitas das vezes esse lugar pode ser letal, pode ser fatal para a tua vida e para todo o propósito que Deus tem para a tua casa e a tua família. Deus, o nosso Senhor, Ele não dorme. Ele não dorme, queridos. O nosso Deus, Ele não dorme. E a sua face está sorrindo para nós nesta noite. Família, Deus tem um propósito para você. Igreja, Deus tem um propósito para que você venha viver nessa terra. É lá da tua casa que Deus vai tirar a resposta para esta geração. Amém? Mas você precisa de fé para possuir todas essas coisas. Você precisa de fé para olhar além das circunstâncias, porque hoje parece que está tudo assim muito nebuloso, muito confuso, muito dolorido, dores, preocupações. Ah, queridos, em nome do Senhor Jesus, que você seja como Maria e diga que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Que se cumpra em nós como igreja a tua vontade, Senhor. Que se cumpra em nós a tua vontade, Senhor Jesus. Que desça sobre nós o teu Espírito. Caia sobre nós o teu Espírito. Aleluia. Se coloque de pé, igreja adoradora. Receba da chuva do Espírito Santo de Deus.